Mãe Sem Culpa. Oferecimento Euroóptica Iguatemi, Salão Camarim, Boraé e Les a Les, a moda que encanta. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Ser mãe é uma das experiências mais transformadoras da vida, mas também uma das mais desafiadoras. Em meio à rotina, às cobranças e em busca por dar conta de tudo, muitas mulheres acabam esquecendo de cuidar de si mesmo. No programa de hoje, vamos falar sobre maternidade consciente. Como criar os filhos com mais presença, conexão, respeito, sem deixar de olhar para a mulher que existe além da mãe. E para essa conversa, eu recebo aqui com muito carinho a educadora parental e mentora, a Ana Paula Zandoná. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Dani. Então, para a gente começar aqui esse bate-papo aqui que vai ser maravilhoso, eu gostaria que tu te apresentasse. Então, eu sou a Ana Paula Zandoná, sou mentora para mães. Atuo hoje especialmente no meu Instagram, o Infância Atenta, trazendo dicas e compartilhando experiências, sobre uma maternidade mais consciente, com mais presença, mais conexão com os filhos. Então, eu trabalho bastante com esse viés de inteligência parental, que é a minha especialidade, e também tenho especialidade em mindfulness para crianças, que traz justamente essa ideia da consciência e da conexão para as famílias. Tá, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Dani. Tá. Vamos começar aqui, então, já com a pauta, a primeira pauta. O que seria, então, uma maternidade mais consciente? Perfeito. Uma maternidade mais consciente, ela passa muito pela intenção que a mãe tem na criação dos filhos, Então, a primeira coisa de tudo e a mais importante é a intenção, o como que a gente pretende criar os nossos filhos. A maternidade consciente, eu gosto de trabalhar dentro das minhas mentorias com 4 pilares, A atenção. Então, é perceber o que está acontecendo no momento presente, ter consciência exatamente do que é estar ali naquele momento com a criança. É a aceitação, é aceitar o momento, aceitar como a criança é e não a criança idealizada, que às vezes a gente cria uma imagem de como que a gente gostaria que fosse aquilo e a nossa experiência, É a compaixão, então é trabalhar muito a ideia de ser gentil, tanto com a gente mesma quanto com a nossa criança, então tratar os 2 pilares ali com gentileza, e a conexão, então, nutrir o vínculo e cuidar do vínculo com o nosso filho. Então, a maternidade consciente, ela passa muito por isso, é conseguir viver com mais presença, viver com mais conexão e viver com mais consciência e intenção dentro daquele momento, Porque a gente, como mãe, a gente sempre quer ser perfeita, tentar dar conta de tudo, mas a gente sabe que isso não vai ser possível, equilibrar todos os pratinhos não é fácil, ainda mais na nossa rotina, na correria do dia a dia. Como que a gente pode, então, aceitar que esses erros, a gente aceite esses erros no nosso dia a dia? Não, ótima pergunta. Eu acho que a gente tem uma cobrança, isso é de uma questão da nossa sociedade mesmo, essa cobrança em cima da mãe. A gente incorpora essa autocobrança e a gente nos exige demais, Sempre tem a brincadeira de quando nasce uma mãe, nasce a culpa, Com certeza, até mesmo o nome do programa vem aí dessa Mãe Sem Culpa. Mas é justamente esse entendimento de que a gente precisa ser suficientemente boa, Existe o psicanalista Winnicott, ele fala sobre uma mãe suficientemente boa. Então, a gente aceitar que a gente não vai ser perfeita, aceitar de que a gente não vai trazer todas as coisas certas o tempo inteiro, a gente não vai falar da maneira certa o tempo inteiro, mas a gente entender que a gente está dando o nosso melhor todos os dias, de que a gente está buscando uma entrega positiva para os nossos filhos, de que a gente está buscando a conexão. Então, o equilibrar todos os pratinhos é muito difícil. Eu acho que a gente tem que começar aceitando de que a gente não vai conseguir o tempo inteiro. Em alguns momentos, sim, a gente vai conseguir, mas o tempo inteiro é impossível. Então, o saber equilibrar e o saber entender de que a gente está vivendo na maternidade pela primeira vez, Então, especialmente mães de primeira viagem, a gente tem que entender de que a gente está vivendo isso pela primeira vez. É a primeira vez que a gente está no papel de mães, Então, a gente tem que entender que não vai dar conta de tudo, mas que a gente precisa entregar o nosso melhor de certa forma e conseguir entregar com mais consciência e mais conexão com os nossos filhos é a nossa prioridade,
E que errar também faz parte. Com certeza, Né? com certeza, com certeza. Como que a gente pode criar uma conexão com os nossos filhos nessa correria, né, do dia a dia? Eu acho que parte do princípio, em primeiro lugar, que a gente não precisa dedicar 20 horas pelo filho com total presença, porque vai ser muito difícil, né? Mas que a gente precisa ter momentos de presença e momentos de conexão total. Eu acho que isso aparece muito para mim ali na minha mentoria, de que a gente está muito ocupado, às vezes, pensando em outras coisas, a gente está vivendo um momento pensando no trabalho, a gente está vivendo ali com a criança, pensando no e-mail que tem que responder, ou pensando na louça que tem que lavar. Então, eu acho que a gente precisa sair um pouco do nosso automático da vida, eu acho que a gente precisa sair um pouco do nosso padrão de funcionamento e viver com presença. Então, se a gente dedicar, por exemplo, 15 minutos, meia hora à criança com total presença, para ela isso já vai ser uma coisa incrível. Então, às vezes, é só fazer o teste de como quando a gente senta no chão e fica com a criança por mais tempo, o quanto aquilo realmente dá um impacto muito positivo para ela. Então, a gente não precisa dedicar muitas horas, como a gente pensa às vezes, mas dedicar uns 15 minutos, 30 minutos que sejam de atenção total, sem ficar olhando no celular, sem ficar falando sobre outras coisas, ou sem ficar com a TV ligada no fundo, né? Se a gente dedicar aqueles momentos de presença, já vai valer muito para a criança. Eu gosto muito de falar sobre uma analogia sobre tanque emocional. Esse tanque emocional, a gente traz muito a ideia de que a gente precisa encher o tanquinho emocional do nosso filho todos os dias. Então, a gente precisa da presença, conexão, a gente precisa desses momentos de qualidade. E se a gente fizer 15 minutos de total presença, o tanque emocional da criança vai encher muito. A criança vai dormir melhor, a criança vai se sentir mais tranquila, ela vai se sentir mais completa. Então, é por isso que eu digo, a gente não precisa ficar assustada de que a gente precisa dedicar muitas horas, mas quando a gente está com a criança, dedicar 100% no momento presente, né? É o que a gente fala, né? Tempo de qualidade. Com certeza. Né? Exatamente. Com certeza. Bom, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A gente desenvolve isso, né, da culpa quando a gente nasce como mãe. Como que a gente pode desenvolver a autocompaixão sem a gente sentir que a gente está sendo também egoísta? Não, perfeito. Eu acho que nasce um pouco essa ideia de egoísmo com a autocompaixão, porque a gente pensa que o autocuidado, é um momento que eu tô olhando só para mim, eu tô sendo egoísta. Mas a autocompaixão, ela também é entender que quando eu estiver bem, eu vou estar muito melhor para o meu filho. Então, a gente precisa sim dos nossos momentos de autocuidado, mas eu não falo aqui só de skincare ou só de momentos de tomar um banho premium, que hoje em dia tem se falado muito, né? Não é só isso. Mas a autocompaixão é a gente se tratar com mais gentileza. Eu tenho certeza, Dani, por exemplo, de que quando tu fala com uma amiga, se uma amiga chega pra ti e diz, eu tô muito cansada, gritei com meu filho hoje. Tu não vai chegar e xingar ela, dizer, nossa, que mãe horrível, que horror. Com certeza tu vai tratar ela com gentileza, tu vai dizer, não, amiga, eu te entendo, é difícil mesmo, tu tá fazendo o teu melhor. E essa autocompaixão, ela nos convida a olhar pra gente com a mesma gentileza que a gente trataria um amigo. Então, existe uma pesquisadora, Kristin Neff, que ela traz os 3 pilares para a autocompaixão, que primeiro, é a autobondade, então é conseguir olhar com a gente, como eu falei, olhar para a gente com gentileza e com mais bondade. Existe a humanidade compartilhada, que é o reconhecer de que estamos todos no mesmo barco e de que esse sentimento e esse sofrimento, em alguns momentos, é parte da sociedade, é parte da humanidade. E o terceiro é o mindfulness, é a atenção plena, então reconhecer os sentimentos e reconhecer o que a gente está vivendo naquele momento. Então, a autocompaixão, ela passa por esses 3 olhares, assim. Então, eu acho que a autocompaixão é um convite justamente a gente nos olhar com mais carinho, entender, às vezes nos dar um abraço e dizer, não, eu sei que tá difícil. Realmente, é difícil pra caramba, às vezes. Tem momentos que a gente tá surtando internamente, mas a gente não pode achar que nós, como mães, não vamos passar por aquilo. A gente vai passar e a gente tem que reconhecer e nos acolher e acolher os nossos sentimentos e entender que sim, estamos todas no mesmo barco e que sim, sofremos por várias questões, mas que tá tudo bem estar sentindo aquilo, né? Então é mais do que só o momento de autocuidado, de egoísmo que muitas pessoas pensam, mas é o ser gentil com a gente mesma, né? Sim, a gente tem essa empatia com outras mães, ainda mais quando tu te torna mãe, Exatamente. né? Mas quando é com a gente, por que a gente não é assim? Com nós Exatamente. mesmos, né? A gente não é.
Muitas vezes a gente acaba né? a gente acaba se cobrando por coisas que, gente, calma, tá tudo certo, o errar também faz parte. Exatamente. Não é mesmo? Maternidade consciente quer dizer sim para tudo? Com certeza não. A maternidade consciente, na verdade, ela nos convida a pausar antes de reagir. Então, é a gente ter mais consciência das nossas ações. Por exemplo, quando a gente tem, no passado, a gente teve padrões, a gente tem padrões muito automáticos, né? Então, a gente acaba reagindo de forma automática, a gente acaba reagindo de forma que a gente foi criado, inclusive. Mas a consciência, ela nos convida a parar e reagir da forma que a gente quer naquele momento, da nossa intenção. Então, é justamente ter esse entendimento de como que eu vou reagir, é a pausa antes de reagir, isso já é um grande exercício de maternidade consciente. A gente respirar 1000 vezes antes de tomar uma atitude, antes de gritar, já nos mostra a consciência que a gente está tendo naquele momento. E é também esse entendimento de que a conexão vem em primeiro lugar. Então, eu preciso ter uma consciência de que, naquele momento, eu quero gritar, eu quero explodir, às vezes a gente está realmente sobrecarregada, mas tu entender que a conexão é a prioridade para ti dentro do relacionamento. Então, é fazer essa pausa e priorizar sempre a conexão. Isso é maternidade consciente, né? Não é o dizer sim para tudo, porque isso com certeza a criança também precisa de limites, a criança também precisa entender onde ela está habitando ali. Então, a gente vai continuar dando os limites, mas vai sempre priorizar a conexão como ponto mais importante. Sim, né? dizer não também faz parte, né? E é muito importante, né? Colocar os limites, né? Com certeza, com certeza. A gente vai dizer muitos nãos, né? A própria vida já tem muitos limites. A criança vai ouvir limites de todos os lugares que ela tiver. E os pais vão ser um abrigo para isso também, vão acabar dando os limites. Mas, como eu falei, é priorizar a conexão e priorizar o vínculo com a criança antes de simplesmente reagir da forma automática. Né? Perfeito. O comportamento dos nossos filhos, ele reflete muito no estado emocional dos pais? Com certeza, com certeza. Tanto os nossos comportamentos como pais refletem muito no nosso filho, né? A gente acaba, às vezes, não percebendo o quanto o nosso estado emocional acaba impactando muito no como o filho está sentindo. Mas, com certeza, a maneira como o filho está, a gente acaba se sentindo muito mais. A gente acaba se cobrando mais para ser uma boa mãe naquele momento, a gente acaba se cobrando muito para agir de certa forma, para acolher o filho, mas sim, o impacto vem dos dois lados, né? A gente impacta os nossos filhos trazem esse impacto para nós, né? E Ana, por que pedir ajuda é tão difícil ainda para as mães? Nossa, é muito difícil para as mães, e eu acho que é um pouco do que eu trouxe ali na autocompaixão. A gente tem, historicamente, essa questão das mães terem que dar conta de tudo, né? Então, já tem histórico das mulheres terem que dar conta de tudo, né? Mas as mães, parece que acrescenta ainda mais essa caixinha aí de responsabilidades. Então, as mães acabam sendo muito cobradas na nossa sociedade por ter que lembrar do médico, ter que lembrar de vacina, ter que lembrar de tudo. Então, e a gente acaba incorporando essa necessidade, essa cobrança pra gente. A gente acaba achando que realmente precisa dar conta em silêncio. A gente não pode reclamar, a gente não pode estar cansada, a gente tem que acordar várias vezes de madrugada ainda e não pode reclamar no dia seguinte. Então, é muito puxado para nós, a gente se cobra muito por ver essa cobrança. E por isso que grupos de mães são tão importantes, por isso que grupos de troca são tão importantes para a mãe se sentir, né? Sentir que está fazendo parte ali desse momento com outras pessoas. E entra um pouco desse pilar da autocompaixão que eu trouxe, da humanidade compartilhada, né? O quanto a gente precisa saber que, sim, temos outras mães passando por momentos difíceis, assim como a gente, e que isso faz parte dentro da nossa humanidade, né? Que a gente precisa entender que somos todas humanas. Sim. Ana, e por que a gente, assim, ó, quando tu te torna mãe, muitas mães perdem a sua identidade? Como que a gente consegue se reencontrar depois da maternidade? É muito difícil mesmo, porque o período ali da maternidade, ele acaba sendo um período, como tu trouxe ali, ele é muito transformador. A gente se descobre novas pessoas. Eu costumo dizer que a gente descobre um papel muito novo. Ninguém nos ensina a ser mãe, né? Não existe curso para ser mãe. A gente tem curso de gestantes, de trocar fralda, de dar banho, mas ninguém nos ensina a ser mãe. A gente sai do hospital com um papel 100% novo. Então, é assim, te entregam esse papel e tu tem que dar conta de tudo que vem com a maternidade. Então, a gente acaba nos perdendo muito ali, a gente acaba
com certeza, não que a gente perde a nossa identidade, porque a gente segue estando ali, mas a gente muda muito a nossa perspectiva, a gente muda muito a nossa forma de enxergar o mundo, a gente muda muito a forma de viver, né? Então, a maternidade, ela faz esse período de mudança, tanto hormonal, né? Tem essa mudança hormonal, como a questão fisiológica, como a questão neurobiológica, a gente muda muito mesmo. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente aceitar que sim, mudamos e que a gente não precisa ser a mesma mulher de antes. A gente, às vezes, quer voltar para os mesmos papéis de antes, mas a gente já não é mais a mesma pessoa. Então, aceitar esse primeiro momento de que sim, podemos ser novas pessoas. E aos poucos ir descobrindo e redescobrindo coisas que a gente gosta de fazer, mesmo que sejam poucas, assim, trazer momentos de autocuidado e momentos de coisas que a gente gosta durante o nosso dia. Não precisa ser uma mudança drástica, a gente não precisa sair mudando absolutamente tudo na nossa vida, mas descobrir pequenas coisas que a gente pode voltar a gostar, coisas que a gente pode começar a gostar. Então, eu acho que parte muito do entendimento de que a gente pode, sim, ser novas pessoas, tá tudo bem, e a gente pode começar a gostar de novas coisas e tá tudo bem. Então, eu acho que é uma aceitação junto com uma Sim, eu sempre falo, né, que a maternidade, né, transforma a gente muito. em pessoas muito melhores, né, de fato. E muitas mulheres, nesse momento que viram mães, elas até trocam de carreira, né, que foi o meu caso, né, que eu te contei no início, né, do programa. Então, assim, é algo que tu vai te redescobrindo, né, aos poucos. Exato, e eu acho que é como eu trouxe, é muito a aceitação da mãe também, de entender, não, eu posso ser uma pessoa diferente, eu posso mudar de carreira, eu posso gostar de outras coisas. É esse entendimento, essa aceitação. Às vezes, como eu falei, as mães acabam querendo que tudo volte a ser como antes, mas talvez não vá ser. Talvez vá ser uma coisa diferente, volta, tá né? tudo bem. E não volta, Não né? volta. Não volta. Não volta, a perspectiva é outra, né? Com certeza. É outra. Ana, e como que a gente, assim, ó, o jeito que a gente foi criado é de um jeito, né? E a gente, às vezes, traz alguns padrões, né, para essa nova educação para os nossos filhos. Como que a gente pode quebrar esses padrões? Acho muito boa a tua pergunta. Eu acho que esse é um dos cernes do mindfulness. O mindfulness a gente traduz de forma livre ali como atenção plena, mas existe uma teoria de que fala que a gente às vezes vive no mindlessness, que é quando a gente não se dá conta das coisas que a gente está repetindo. Então, viver no mindlessness é quando a gente não percebe que a gente está repetindo padrões que a gente viu, a gente está batendo porque a gente apanhou, a gente está gritando porque gritaram com a gente, porque a gente repete as coisas sem perceber. Eu acho que o primeiro ponto para a gente não repetir padrões é a consciência. É justamente essa maternidade mais consciente, é conseguir entender os erros que a gente teve na nossa vida, é conseguir ter o entendimento de o que fizeram pra gente que a gente não gosta, o que a gente vê na criação dos filhos que a gente não gostaria de repetir. Eu acho que o primeiro de tudo é a consciência. É justamente estar naquele momento entendendo o que eu não quero ter para o meu filho. Eu não quero que a minha filha apanhe, eu não quero que a minha filha viva numa casa com gritos. Então, eu não quero isso. O que eu vou fazer de diferente? O que eu, como mãe, ou que o meu marido, como pai, pode fazer de diferente para que esses padrões não sejam repetidos, né? Então, eu acho que é justamente o sair da repetição, sair do modo automático e entrar no modo de presença, entrar no modo de, não, eu preciso priorizar a conexão com meu filho, como eu trago muito essa palavra da conexão, mas é porque ela é realmente muito forte aqui, porque eu preciso sair do modo que é simplesmente repetir as coisas e começar a quebrar ciclos e quebrar coisas que eu não quero que tenha na minha filha, né? Eu não quero que ela tenha uma vida como eu tive em muitos aspectos de apanhar, ou de gritos, ou de perda de paciência. Eu quero que ela tenha uma vida com mais tranquilidade, uma vida com mais leveza. E como eu trouxe ali no início, tudo começa na intenção. A minha intenção é a minha filha ter uma vida calma. Para eu dar uma vida calma para ela, o que eu preciso fazer como mãe, né? Mas sabe que eu vejo que essa nova geração de mães, né, eu, tu, enfim, a gente consegue já ter essa percepção que muitas vezes lá nossas mães, nossos avós não tinham, né? Era essa criação e deu. Era o exemplo que tinha, né? E hoje a gente já vê que a gente está quebrando padrões, né? Não, com certeza. Eu acho que muitas mães me procuram justamente porque elas querem quebrar o padrão.
Então, eu acho isso lindo, porque se tu já vem com essa intenção de, não, eu não quero fazer a mesma coisa para meu filho, já mostra o nível de consciência que essa mãe tem, o nível de, não, eu tô priorizando tanto o meu filho que eu quero ser diferente, eu quero mudar. Então, e aí entra de novo a autocompaixão, porque não é autocompaixão, não é a resignação e a acomodação de que, não, eu preciso aceitar tudo, mas eu me aceito, eu sou gentil comigo mesma, mas eu não quero repetir padrões. Então, eu tenho essas duas coisas andando juntas. Então, eu posso ser gentil, mas eu posso querer quebrar padrões ao mesmo tempo. Então, eu concordo 100%. Essa nova geração já vem com um pensamento de que quer fazer diferente, porque sabe que gerou traumas, porque está se curando de traumas, né? Muitas vezes as mães ainda estão se curando de traumas e estão tendo que criar filhos nesse meio do processo, né? Então, é tudo junto, assim, porque eu tô criando a minha filha, querendo romper padrões, me curando de traumas, então tá tudo acontecendo junto, né? Com certeza. Ana, para a gente finalizar aqui o quadro de perguntas, em momentos de estresse, tá? Como que a gente pode não responder no automático, né? Porque muitas vezes ali, né, a gente está estressada com o momento, irritada, né? A gente acaba no automático já gritando, respondendo de uma forma mais ríspida que a gente não quer, já se sente culpada, né? Como que a gente pode, né, ser mais, nas respostas, ter um pouco mais de gentileza, né? A gente, de repente, ter mais consciência nisso? Parece uma resposta clichê, mas ela funciona muito, porque vem muito ao encontro do que eu trouxe do mindfulness, mas é a pausa. Existe uma coisa que eu chamo de pausa sagrada, que é justamente o momento entre a resposta e a reação. Então, a gente precisa realmente aprender a pausar antes, porque a gente é muito automático, a gente vive numa vida muito acelerada. Quando a gente aprende a pausar antes das reações, pode ter certeza de que a reação vai ser muito diferente do que se a gente respondesse no automático. Respira fundo, conta até 3. Respira fundo, respira fundo. Eu brinco que eu gosto muito, eu aprendi com um mentor sobre isso. Eu gosto da respiração do quadradinho de 4. É uma respiração que a gente inspira contando 4, segura contando 4, solta contando 4 e segura contando 4. Quando a gente tenta, às vezes, sair um pouco do fluxo de pensamentos acelerado que a gente está, e a gente faz uma respiração intencional, a gente já consegue mudar totalmente a reação. Então, essa pausa sagrada que a gente tem entre a reação e a resposta, ela é muito importante para que a gente não vá fazer o que é o automático, que seria o gritar ou perder a paciência, né? Ana, muito obrigada. E agora a gente vai dar uma pausa aqui para ver os patrocinadores aqui do programa. Olá, pessoal! Estou chegando na loja Les a Les do Shopping Guatemi e a gente vai conferir essa coleção maravilhosa do outono e inverno. Venha comigo! Olá, pessoal! Chegamos aqui na loja Les a Les e eu estou aqui com a gerente, que é a Gabriela, e vai nos explicar essa coleção maravilhosa do outono e inverno que veio com tudo, né? Essa coleção, Gabi, foi inspirada no quê? Nossa coleção foi inspirada nas serras de todo o Brasil, trazendo todo esse aconchego que a serra traz, inspirado nos vinhos, nesse ar fresco que precisa de um casaco quentinho, né? Então essa foi a nossa inspiração para a coleção serrana que está chegando em loja e que está sendo um sucesso. Eu já escolhi as minhas peças aqui na Les a Les, então agora eu vou fazer um provador para vocês.
programa Mãe Sem Culpa tem o apoio da Euroóptica do Shopping Iguatemi, que é referência em armação de grau, óculos de sol e lentes. Com tecnologia, qualidade e muito estilo, a Euroóptica cuida da sua visão do mesmo jeito que você cuida da sua família. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e comprando uma armação, você ganha a lente monofocal. E o diferencial da Euroóptica, que as lentes ficam prontas em até 1 hora. Então vá até a Euroóptica do Shopping Iguatemi e escolher a sua melhor versão. Ana, agora a gente vai entrar aqui no quadro da Dica da Especialista, tá? Nesse quadro eu gostaria que tu desse alguma dica para as mães que estão nos assistindo hoje. Perfeito, Dani. Então, a minha dica de hoje é para as mães aceitarem a sua maternidade, aceitarem a sua imperfeição. A gente vai errar muito, mas a gente precisa entender o quanto nós estamos construindo nossas relações com os nossos filhos e valorizar o que a gente tem feito, valorizar mães que estão assistindo a esse programa hoje, que elas estão procurando ser melhor para os filhos. Então, a gente tem que também aceitar a nossa vulnerabilidade, aceitar a nossa imperfeição e reconhecer que a gente está, sim, dando o nosso melhor para o nosso filho e nos tratar com mais gentileza e com mais carinho. Ai, que linda mensagem. Ana, quero te agradecer por ter vindo aqui. Foi maravilhoso aqui nosso bate-papo, foi muito gostoso, né? Vários pontos muito importantes, né, que tu traz na tua mentoria, de assim, ó, perfeita assim essas tuas colocações, né, que eu acho que é perfeito. É isso aí que a gente tem que seguir, né, na maternidade. Então, quero te agradecer novamente por ter vindo aqui. Muito obrigada, Dani, obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que está assistindo. Espero que isso possa ajudar vocês. Antes de encerrar o programa, eu quero deixar um recado com muito carinho para vocês mães que estão nos assistindo. Lembre-se, seu filho não precisa de uma mãe perfeita. Ele precisa do seu amor, da sua presença e da sua verdade. Seja gentil com você mesma, acolha suas imperfeições e celebre cada pequena conquista. Que você siga sua caminhada com mais leveza, com menos culpa e com a certeza de que o amor que você oferece todos os dias já faz toda a diferença. Obrigada pela sua companhia. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa. Mãe Sem Culpa. Oferecimento Euroóptica Iguatemi, Salão Camarim, Boraé e Les a Les, a moda que encanta.